Fala, membros, beleza? Vamos assistir aqui o último episódio de Japan Steaks 2020, saindo com atraso, infelizmente, porque fiquei um tempinho sem internet e não deu pra gravar. Não consegue assistir nem em streaming se não tem internet. Então vamos fazer aqui, finalmente, o último episódio de Japan Steaks 2020. Episódio passado morreu mais um, que eu tinha previsto, né? Que morreu o corredor. Morreu mais um. Então vamos ver o que vai acontecer nesse último episódio. Vamos lá. Só vai fazer mais um luto aí. Tanto luto nesse anime que não tem luto nenhum, na verdade, né? Nossa, que torto. Ai, gente, olha. Uma das coisas que eu queria falar já é nesse último episódio sobre a obra inteira. Geralmente as obras do Yuasa tem um chart design diferentão porque ele valoriza algumas coisas, tem todo um método de produção totalmente diferente, etc. Isso aí é claro pra todo mundo. Só que nesse anime não é bem isso. Ele tem um chart design diferentão? Tem. Só que ele tem sérios problemas de manutenção de chart design, ele tem sérios problemas de animação. Então, por exemplo aqui, isso aqui tá completamente torto, né? Tá muito estranho. Ela tá com o braço quebrado aqui praticamente. Isso é falta de revisão, isso é falta de animador de qualidade pra fazer isso, porque não deu tempo de chegar no animador de qualidade, sabe? Essas coisas, problema de produção normal. Então esse anime tem problema de produção a ponto de, às vezes, a gente não conseguir nem identificar quem são os personagens. Somente porque eles estão muito diferentes, né? Tem a mão que tá completamente torta aqui, enfim, tem várias coisas, vários detalhes que são ignorados. Tem um background art muito bom, mas uma das coisas que não ajuda esse anime, que é um anime bem, digamos, sério, ele tem um roteiro sério e tem momentos que você presta mais atenção em tentar entender o que tá acontecendo do que de fato prestar atenção na mensagem que ele tá querendo passar. Isso aconteceu, acho que no episódio retrasado ou passado, naquele momento em que o pai chega dentro do bote, por exemplo. Então esse momento perdeu muito peso, porque eu não sabia quem era o pai ali, porque eu não lembrava do chart design dele, eu não lembrava de como ele era. Então, como eu não lembrava como ele era, eu só tive percepção que era ele depois porque falou. Então, perde muito peso. Uma das coisas principais de qualquer anime é que a animação e o clima do roteiro sejam coisas parecidas, e aqui em Japan Sinks ele peca bastante nisso. Tem vários momentos que o roteiro tá falando uma coisa muito pesada, muito importante, muito séria, e a animação, por estar bem tosca, você acaba perdendo bastante do peso da situação. Isso, por exemplo, não acontece em Devil May Cry Baby. Devil May Cry Baby é maravilhoso em todos os aspectos, nas cenas de peso principalmente, tem toda uma direção muito bem feita, e uma animação muito bem feita, que você sabe de quem você tá enxergando, o que tá acontecendo com essa pessoa. Então é totalmente diferente daqui. Aqui tá bem complicado mesmo. Isso aqui não é bem Yuasa, né? Mas enfim. Toda ferrada ainda, né? Vai perder a perna, mano. Arranca a perna fora. Logo de uma vez. Tá, esse negócio dela mancar com a perna toda fodida aí é uma mensagem que está sendo passada durante todo o anime, né? E que se repete aqui. Então, ela tá com a perna toda fodida. Ela praticamente vai perder a perna. Mas isso é teimosia. Isso é apego a não pedir ajuda, apego às coisas que ela tem, né? Isso é egoísmo. Isso é tudo que é dito sobre ela durante todo o anime. Essa questão. Não abre mão de certas coisas, né? E isso aqui é mais uma delas. As feridas que ela não quer fechar. As feridas que estão abertas e que ela não quer fechar. Por egoísmo, por ser uma pessoa, digamos, cabeça dura. Fizeram um barquinho. Nossa, horroroso. O maluco manja de balão, lembrando, né? Que ele manja de voar, etc. Fez um balão aí mesmo. Great. Só pode um, foda-se. O maluco vazou, foda-se. Ih, mano. Voou pra morte mesmo. Não é que ele abandonou. Sabia que ia dar merda isso aí. É tipo o padre do balão lá. Nunca perdi, perdeu. Vai se matar pra salvar os dois aí. E não ia o quê? Tá congelando de frio aí, mas tá indo. Deu a posição deles aí pra alguém. Vão ser... Mas achou. Achou. Helicóptero. Kite ajudou. Nunca dependeria da sorte, mas dependeu. Monte Fuji ali. Ressurreição. Ela tá na Rússia. Fica a situação pra você. Você vai perder a perna. Vai ter que apontar a perna, né? Tava claro. Chorou bastante agora. Vê o tanto de coisa que ela perdeu. Tanto de gente que ela perdeu no caminho pra poder sobreviver a esses desastres. O quanto de gente que ela era apegada, que ela perdeu muito também por causa do orgulho dela, né? Mostrando os pais, mostrando sobre a infância da Ayumu. Como a Ayumu não mudou muito, né, desde a infância até agora. Meio mimada, tal e coisa. 8 anos depois, você viu? Bastante tempo depois. Que ele tá passando uma boa parte de tempo valorizando coisas do Japão, valorizando o passado do Japão, valorizando as pessoas que se foram do Japão, valorizando o que sobrou do Japão. Então ele tá valorizando bastante o Japão nesse momento aqui. Ele tá falando bastante sobre o que passou
e o que ficou. Muito do que ficou foi um amor pelo passado e muito do que ficou também é uma vontade de seguir em frente e deixar esse passado meio que apenas como lembrança. E meio que isso que vai renascer o Japão. Trazer o passado como uma história interessante, uma história que a gente aprende, uma história que a gente observa e evolui a partir disso. Então ele tá fazendo aqui faz uns 6, 7 minutos, tá fazendo essas questões das memórias, etc. E trazendo isso como uma maneira de você olhar para isso e evoluir a partir disso. Que é também um pouco a ideia da Ayumu, né? Ela é bastante conservadora, podemos dizer assim. Ela perde uma perna, eu imagino que agora ela vai ter que lidar com essa questão de ter perdido a perna, ou seja, ela mudou completamente. A partir dessa mudança, ela vai ter uma nova realidade. Teve que abrir mão de parte dela para poder seguir em frente. Abrir mão dessa parte de orgulho sobre o passado e observar o passado não com tanto orgulho, mas como um aprendizado. Eu acho que talvez seja essa ideia que ele tá querendo passar aqui. O Gol conseguiu, inclusive, para as Olimpíadas aí, aparentemente. Valorizando aqui também a ciência, que a ciência vai fazer o Japão seguir em frente também. A ciência ajuda as pessoas a entenderem como o Japão vai voltar à superfície. Viraram autores aí, ó. Mundial de LoL aí. É LoL mesmo. É, literalmente isso, ela tá literalmente falando aqui, ó, sobrevivi por causa das pessoas que eu conheci na vida, sobrevivi porque tive referências de várias coisas diferentes durante a minha vida, e não é que eu me apeguei a nenhuma delas, não é que eu necessariamente tive que seguir o que elas acreditavam, mas eu observei todas essas pessoas diferentes. As pessoas diferentes me mudaram, mesmo eu sendo bastante orgulhoso, mesmo eu tendo bastante dificuldade, né, de aceitar o diferente, eu ainda assim fui influenciado pelo diferente a ponto de mudar e tá aqui hoje viva e ajudando o Japão a voltar ao auge, né, digamos assim. Esse episódio só foi um pouco mais longo do que o necessário, né, mas tudo bem, acabou, tá bom. Papo era geral sobre Japan Sinks 2020, eu já falei um pouco no vídeo, mas vou só resumir. É um anime que perde muito com a animação. Ele tem um roteiro bem interessante, ele quer falar sobre coisas aqui, ele quer falar sobre como é importante você sim ter contato com o passado, conhecer o que aconteceu, conhecer pessoas diferentes, ter contato com o mundo exterior, ter contato com gente que é miscigenada, ter contato com várias pessoas diferentes para você aprender com a diferença e seguir em frente. Por mais que você seja orgulhoso, por mais que você seja conservador, ainda assim você vai sentir alguma mudança, porque é impossível você ter qualquer tipo de vínculo com as pessoas ao seu redor e qualquer tipo de conhecimento do passado e não mudar. Se você tem conhecimento, se você teve acesso a pessoas diferentes, se você teve acesso a histórias diferentes, alguma coisa isso vai te mudar, alguma coisa vai fazer você seguir em frente como uma pessoa diferente. O Go, ele é a pessoa que não tem esse apego nenhum com o país, com onde está. Ele tem respeito pelas pessoas que vieram antes dele. Ele está hoje onde está, no auge, digamos assim, da vida dele, e conquistou os objetivos dele, porque ele observou todos os diferentes, e ele também é fruto dessa questão de diferente, porque dos dois ele é o mais miscigenado. Então você tem o Go, que é o representante do ideal, e a Ayumu, que é a representante do momento atual que o Japão está, e que ele pode sim aprender com as pessoas, com o mundo exterior, com a internet, com a ciência, com as pessoas que estão influenciando o Japão. Ele pode aprender e ele pode mudar. Ele vai perder alguma coisa no processo, ele vai perder algo muito importante, talvez, para que ele considera hoje, mas mesmo se ele perder, ele pode seguir em frente, ele pode dar um jeito, e ele pode, como a Ayumu fez, colocou uma prótese, né? Ele pode se utilizar de tudo que ele aprendeu para conquistar os objetivos, mesmo que pareça impossível. Então ela perde a perna, mas ela consegue mesmo assim ir para as Olimpíadas, ela consegue mesmo assim representar o próprio país e seguir em frente. Então essa é a mensagem geral de Japan Sinks 2020. É muito sobre a história de uma reflexão sobre o momento do Japão e onde o Japão precisa olhar, quais as bases que ele precisa ter para poder olhar para isso
entender e seguir em frente como um país, como uma nação, e as pessoas que estão envolvidas nesse processo, como que elas podem sair desse apego total à parte conservadora, esse apego total ao que elas têm, e tirar isso um pouco delas e evoluir, parar de ficar preso no passado e começar a olhar para o presente, para o futuro. Então é isso que eu queria falar de Japan Series 2020, espero que vocês tenham gostado. Mais um anime aqui finalizado no canal YouTube de Anime. Muito obrigado, valeu, falou.